Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à reunião pública da Casa da Esperança e hoje nós trataremos do tema Uma Realeza Terrena e quem falará para nós será o nosso companheiro José Carlos, da Instituição Espírita Lar de Jesus. Antes de nós passarmos a palavra para o nosso irmão, vamos então fazer a nossa prece inicial. Fechemos os nossos olhos e busquemos a doce e suave presença de Jesus. Busquemos desenvolver em nossa alma a humildade sincera daquele necessitado que se entrega ao benfeitor. Reconheçamos a nossa pequenez espiritual e solicitemos a misericórdia do amparo de Jesus às nossas necessidades mais íntimas, às dificuldades profundas da nossa alma, pois todos nós que estamos sobre a terra somos imensamente necessitados do Cristo de Deus. Bom e amado Mestre, envolve, Senhor, a nossa alma de paz, de esperança e de alegria. Que nós possamos usufruir, Jesus, dos ensinamentos do Teu Evangelho de luz, para tornar a nossa caminhada mais consciente, mais produtiva e mais luminosa. Abençoa, Mestre querido, os nossos lares e que a Tua doce presença de paz seja conosco hoje e sempre. Graças a Deus e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então agora nós vamos ficar com a palestra do nosso companheiro José Carlos. Irmãos da Casa da Esperança, todos nós que vai ouvir essa fala, né, em tempos tão difíceis, tempos de pandemia, mas o trabalho continua, né? Mais do que nunca nós precisamos levar o Evangelho a todos os corações, principalmente aqueles que mais estão necessitando neste momento. O capítulo do Evangelho é o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Item 8, uma realeza terrena. A instrução dos espíritos. Quem melhor que eu pode compreender a verdade dessa fala de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho fez com que eu me perdesse na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos terrenos se eu não o compreendesse? O que levei comigo na minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E para tornar minha lição mais terrível, ela me acompanhou nem até a tumba. Rainha eu era entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação quando em lugar de lá ser recebida com soberania, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu acreditava muito pequenos, e que desprezava porque não eram de sangue nobre. Oh, o que então eu compreendi da esterilidade das honrarias e das grandezas que se buscam com tanta avidez na terra. Para se preparar um lugar nesse reino, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda sua celeste prática, benevolência para com todos. Não vos perguntam quem foste, qual posto ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, tu dissestes, teu reino não era desse mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e aos degraus do trono não vos aproximam dele. São os atalhos mais penosos da vida que para lá conduzem. Portanto, procurai a estrada do céu entre os abrolhos e espinhos, não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre.
muita ilusão. Logo percebem que se agarraram à sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes têm proveito na celeste morada, os únicos que podem abrir-lhes o acesso dela. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-vos com vossas preces, pois a prece reconcilia o homem com o Altíssimo, e é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha da França, abre 1863. Então, queridos irmãos, aqui a gente já tem um depoimento, né, no Evangelho sobre um espírito que aqui esteve e que na sua última encarnação tinha sido rainha entre os homens. E é interessante porque foi colocada essa mensagem justamente dentro desse capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, porque através desse depoimento dela, a gente vislumbra o que realmente importa para a nossa vida espiritual. Apesar dos desregramentos, né, da vaidade, do poder, né, daquilo que ela acreditava, que também ela ia ser rainha do outro lado, ela nos deixa uma mensagem muito interessante e, ao mesmo tempo, positiva sobre como aproveitar o máximo de forma bela a nossa existência aqui, por mais dura e que dificuldades a gente tenha na nossa caminhada evolutiva, né, no presente, e principalmente no presente momento. Então, ela vem nos colocar que não adianta o orgulho, não adianta se deixar levar pelas paixões transitórias da matéria, que a riqueza aqui também é uma prova e que muitos sucumbem, né? Muitos aproveitam de uma forma positiva, até auxiliando, mas alguns se deixam levar, né, por esse deslumbramento do ter. Então, ao mesmo tempo, analisando essa mensagem dela, nós vamos perceber como ela também, já num estágio, digamos assim, de reflexões no mundo espiritual, de um certo adiantamento, consegue vislumbrar onde é que ela errou, porque não paramos de evoluir, né? Evoluímos aqui, evoluímos do lado de lá. E ela, com certeza, já se encontrava naquele momento de uma reflexão profunda sobre seus atos e sendo capaz de distinguir onde é que ela errou. Então, serve de alerta a todos nós, né, que estamos nessa presente encarnação, cada qual com a sua caminhada, cada qual com a sua trajetória, sua história, mas o que temos em comum? O que temos em comum é justamente o aprendizado, justamente o exercício da prática do bem que deve ser feita, né? Jesus já nos trouxe lições preciosas há mais de 2021 anos atrás, né? Varia de acordo com cada calendário e cada projeção. Mas ele já falava, meu reino não é deste mundo, né? Então, não vamos guardar aquilo que a ferrugem e a traça corroem, né? Vamos exercitar as verdadeiras virtudes, que isso a gente leva para o lado de lá, né? E serve de base para nós, para outras existências futuras, né? Que com certeza nós, em aprendizado, ainda teremos, né? Então, ele já dizia quantos ensinamentos sábios, né? Para nós ser sal, ser luz, não guardar essa luz debaixo do alqueire, mas projetar as boas ações e incentivar os nossos irmãos em suas dificuldades, auxiliar, estender a mão, né? Batei e abrir-se-vos-á, né? Olha, que eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Então, em cada parábola, em cada frase, um ensinamento profundo sobre a espiritualidade. E aí, no século XIX, você tem uma pleiade de espíritos que vêm, né, auxiliado aí, né, aqui nesse campo material pelo codificador e sua equipe, né, por Allan Kardec e sua equipe, recebendo essas mensagens, selecionando e dispondo para os tempos vindouros, né, chegando até nós. E uma mensagem belíssima, porque é uma mensagem também de alerta, assim como todo o evangelho é, né? Às vezes a gente fica pensando, nós estamos repetindo sempre as mesmas coisas, mas não tem uma receita, né, pronta, não é uma receita de bolo, é algo que a gente vai adaptando no nosso cotidiano. Eu me adapto, você... Então, às vezes, uma palavra que a gente escuta, né, que seja numa palestra, que seja no momento, no encontro, e a gente resolve exercitar aquilo, colocar em prática, a gente vai perceber a mudança que isso vai fazer. Então, às vezes, essa reforma íntima, ela não é uma reforma rápida, do dia para a noite, mas ela se faz no dia a dia, errando, acertando. E quando a gente projeta ações positivas para o universo, a gente recebe essas vibrações e essa positividade também, né? Aquela lei do retorno, né? É aquilo que a gente projeta de bom, nós vamos colher, e aquilo que a gente projeta, semeia de ruim, nós também iremos colher num determinado momento. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Mas até que para fazer a caridade, né, tal qual ensinava Jesus, a gente não pode simplesmente vangloriar dela, né? A caridade mais válida, nós sabemos que é aquela que é feita no silêncio, é aquela que é feita no anonimato, não esperando recompensas. Então, nesse universo que a gente se encontra, né, na atualidade, das mídias sociais, das projeções, da tecnologia, enfim, das possibilidades que também trazem muita coisa negativa, mas muita coisa positiva. Haja visto a gente se utilizar tanto dela agora, né, nesses momentos tão difíceis, mas esperados dessa transição planetária, né, momentos de muita dor. Então, a gente consegue levar um pouco de alívio através dessas reuniões, através dessas leituras pela tecnologia. Então, ela pode ser utilizada de uma maneira também muito positiva, né? Ela é um local de riscos também, né? Muitos usam para fazer o mal, mas nós estamos aprendendo a exercitar essas ferramentas para o bem, né? Então, temos que tomar cuidado, porque às vezes ela também nos promove de alguma forma, a gente busca essa vaidade através das mídias sociais. É muito comum isso, né? Ou até fazer o bem e querer mostrar aquele bem, né, que a gente fez. Quer dizer, não que ele deixou de ser válido, mas ele perdeu a sua pureza, o seu princípio único, né? Que é da não a ostentação daquilo que se faz para o próximo. E assim a gente vai trilhando essa caminhada evolutiva. Eu queria fazer um contraponto a essa leitura, recorrendo a uma outra obra, né, de Allan Kardec, que é muito interessante, e eu sugiro, assim, aqui na Casa da Esperança, vocês têm vários estudos, com certeza estudam essa obra também, mas eu falo que quem tiver oportunidade de se ater mais à leitura dessa obra, com certeza vai aprender muito, né? Que às vezes é uma obra assim, não uma obra que a gente deixa esquecida, mas às vezes é uma obra que a gente não recorre tanto a ela, e é uma obra importantíssima da codificação, que é o céu e o inferno, né? Que ele faz esse contraponto, né, do que seria o céu, do que seria o inferno, do que seria, né, esses estágios, na verdade, de consciência.
E é muito interessante porque tem uma segunda fase, um segundo momento dessa obra, que vai falar justamente de casos de espíritos na erraticidade, em estágios felizes, em estágios medianos, em estágios infelizes, enfim, né, vários casos, vários depoimentos que foram recebidos por médiuns à época aí da codificação. E dentre esses depoimentos, está uma categoria dos espíritos felizes. Nós vamos ter o depoimento da Condessa Paula. Por que eu escolhi falar desse depoimento? Porque é um contraponto ao que a rainha aqui de Avre diz, né, na mensagem do Evangelho. Um contraponto porque ela também teve o nascimento dentro da riqueza, né? Ela teve um título de nobreza, não era uma rainha, mas era uma condessa, né? Ou seja, participava daquela vida de títulos ali, né? Onde residia. Só que, a despeito da trajetória da rainha de Avre, do Evangelho, ela fez totalmente o oposto. Então, ela, apesar de viver no luxo, né, casada e tudo, com filhos, ela economizava dentro da sua riqueza o que ela podia poupar, e aí ela ajudava os mais necessitados. Ou seja, né, ela não pensava apenas nas suas riquezas e seu poder pessoal, mas ela usava a sua imagem, né, para doar, para levar paz aí e esperança aos corações daquelas pessoas mais pobres daquela época, dos mais miseráveis. E é um exemplo porque ela vai colocar para nós que ela fazia isso no silêncio, né? Quer dizer, ela teve, a fama dela se espalhou pelos mais necessitados, falavam dela, mas ela mesma se resguardava de ficar nos holofotes da atenção. Então, é interessante a gente ver esses dois lados, né? Porque, às vezes, a gente tem aquela coisa, assim, taxativa. Passou pela prova da riqueza, vai estar na espiritualidade aí, quer dizer, com uma trajetória menor, né, evolutiva, e não é, né? Se souber aproveitar, se souber ajudar, não se deixar levar. E aí, interessante, ao comparar as duas mensagens, é que a Condessa Paula, essa última, ela diz que ela só conseguiu passar pela riqueza sem se perder nela, e estar nesse estágio de espírito feliz, porque ela se preparou em existências anteriores àquela de Condessa. Então, ela veio em várias existências seguidas, num estágio de completa miséria material, né? Mas não se revoltou, ela foi uma trabalhadora, ela foi, digamos assim, uma mãe exemplar, né? Então, ela trabalhava muito, e uma situação, assim, paupérrima. Isso serviu para ela como uma motivação, como projeções de conquistas, de tesouros da alma para a existência que ela teria a seguir, que seria no luxo. Isso a precaveu de cair nessas tentações do poder e dos bens materiais. Diga-se de passagem, bens materiais que nós não vamos levar. Bens materiais, sejam lá quais forem que nós temos, que vão ficar, que vão ser corroídos, que vão ser dispersados, que vão se acabar com o tempo. O que a gente leva? A gente leva o que a gente aprende, o que a gente era, a nossa essência, o que a gente exercitou, né? Então, houve uma preparação, e ela não falhou. Até nessa existência miserável, ela podia ter falhado. Ela podia ter, de repente, num desespero, posto fim à própria existência, mas ela perseverou. E aí foi dado, ela pediu para vir, né, com bens materiais, porque ela queria se edificar mais ainda.
o que ela diz que foi extremamente perigoso, porque ela poderia falhar, mas ela conseguiu. Então, a gente percebe, comparando essas duas mensagens, né, que esses bens materiais, essa a ostentação, um lar que seja repleto de coisas materiais, enfim, podem afetar ou não afetar, depende da perseverança de cada um, né? Depende do olhar de cada um que está na situação. E quantos irmãos a gente tem no mundo espiritual, né? Que estão passando por tratamentos, que estão passando, vamos colocar assim, por profundas reflexões de dor, através da dor, do sofrimento, que se deixaram levar, né, pela ganância, pelo orgulho, pela vaidade desses bens transitórios. Então, é um exemplo essa mensagem da rainha da França, né, que veio aí no século XIX, mas que nós temos muitos irmãos assim também, como a Condessa, e temos irmãos também como essa rainha, né? E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, por isso essa reflexão hoje é tão necessária, porque nós estamos no momento que nós não podemos estar congratuando assim fisicamente com as pessoas, mas é um momento de dor profunda e de provações que a humanidade passa, que se torna também um arado fértil para nós, como espíritos em evolução, né? Para levar o carinho e a atenção, né, aos nossos irmãos. Então, se a gente não pode socorrer fisicamente, vamos socorrer através das nossas orações, né? A fé, nós não podemos perdê-la, nós temos que alimentá-la. E nada melhor do que orar, né? Cada um orando de acordo com o que aprendeu, de acordo com, né, o que acredita, mas vibrando, para que, né, passamos por fases tenebrosas, difíceis, e passamos com auxílio aos nossos irmãos, não pensando unicamente em nós, pensando em nós para nos resguardar, mas ao mesmo tempo pensando no outro. Esses tempos querem nos ensinar a pensar no outro, a olhar o outro, e ao mesmo tempo que eu olho o outro, a sua dificuldade, a sua dor, eu faço uma reflexão sobre os meus próprios atos. Então, eu estou impedido de auxiliar pela distância demográfica. Não, o pensamento é força divina. O pensamento, ele vibra, ele vai, ele rompe distâncias. Então, é nós nos recolhermos, orarmos e pedirmos à espiritualidade que trabalhe em nós como ferramentas, como instrumentos divinos, para nós podermos nos capacitar e levarmos até os nossos irmãos palavras de consolo, auxiliarmos da melhor forma que pudermos, né? Há sempre uma maneira de auxiliar. Ninguém é tão pobre que não possa auxiliar, que não possa ajudar de algum momento. E assim, em algum momento, e assim auxiliando, a gente está se auxiliando a nós mesmos, né? Sem ostentação, sem brilhos, sem, digamos, divulgações pirotécnicas, né? Chamando atenção para o nosso eu, né? Para o nosso egoísmo, nosso orgulho, mas aquela ajuda, aquele auxílio sem, né, intenções que não sejam aquelas de amparar, de auxiliar, de poder ajudar alguém no silêncio, né? Ficam essas reflexões. Meu reino não é deste mundo. Então, a gente coloca, né, aqui nesse plano material, muitas das vezes, as nossas expectativas, né? O acúmulo de bens,
que um dia, como nós dissemos, vão se perder, né? Vão se perder, que às vezes até servem, né, de motivo para guerras familiares depois, né, disputas. Tem pessoas que não conversam mais uma com as outras dentro da própria família por causa de disputas materiais, e isso tudo um dia vai deixar de existir, né? Vai se corromper, vai se corroer. E o que verdadeiramente importa? Importa é aquilo que a gente faz, isso a gente leva, né? Não podemos deixar de pensar a Terra, né, como uma grande escola, né, uma grande escola das almas. Nós não estamos aqui por acaso, né? Então Jesus já dizia: não cai uma folha sequer de uma árvore sem que tenha, né, um propósito. Temos que pensar sempre assim. Às vezes, nessa situação tão complexa que nós vivemos, né, nós achamos assim, Senhor, né, será que eu vou conseguir atravessar e auxiliar? E aí a gente depara com isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai que não seja por mim, né? Então aí a gente vê, né, em outras frases dele, a renovação da esperança. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, do teu lar, né? Crê e caminha, né, sempre no bem, confiante em ti mesmo e em Deus. E em Deus, já dizia a mensagem de Meimei, né? Que o Grupo Arte Nascente transformou numa canção, assim, belíssima, que é Nova Luz, né? E eu tive a oportunidade de estar com o Marcel Albuquerque, quando ele veio da palestra aqui na Semana Espírita, e perguntar para ele, porque essa canção ela me fala profundamente a almas. E eu perguntei, né, como, né, eles tiveram essa capacidade, né, essa inspiração de musicar, né, e ele citou que foi o próprio Chico, numa das visitas que eles tiveram, né, com Chico, né, foi até uma própria sugestão, né, o Chico com certeza iluminado aí por espíritos superiores, deram para eles ali a tarefa de musicar essa mensagem de Meimei, que é belíssima, e ficou uma canção que eu indico todos ouvirem nesses tempos turbulentos, porque o que a gente não pode estar caindo em vibrações negativas. Então, é uma música, e aí na Casa da Esperança trabalha-se muito com as canções espíritas, é uma música que nos tira daquela vibração negativa, é uma oração que a gente faz, né, ao Criador, e isso traz um alívio tão grande, né, ao nosso ser. A gente não vai resolver a situação do mundo e dessa transição, mas nós vamos estar mais preparados em nossa fé, porque às vezes nós temos vontade assim de dormir, né, e acordar num pensamento diferente, num mundo diferente, mas esse mundo, ele é construído, ele está em construção, cada um de nós é responsável, então a gente tem que nos armar com a fé, com as leituras, né, com as mensagens, tantas mensagens belíssimas, como essa aqui, né, à primeira vista a gente pensa que a mensagem da rainha é uma mensagem de pessimismo. Nossa, mas ela fala, né, da queda dela, mas a gente pega essa mensagem e enxergue ela por um outro lado, como uma alavanca para mim, como um exemplo para mim, para você, para todos, de crescimento, como um alerta, né? Olha só, então, com certeza, nesse momento aqui, ela já tinha feito reflexões muito profundas, né? Sofrido muito na espiritualidade para chegar a esse momento dela vir e fazer um alerta, quer dizer, nos mostrando que a evolução se dá em todos os planos, né? À medida que ela já faz um alerta, é porque já
houve um arrependimento e um crescimento espiritual. E com certeza depois disso pode ser que ela reencarnou, com certeza, em um outro lugar e de repente em uma outra condição ou na mesma condição para testar a si mesma, né? E desta vez provavelmente ela tenha conseguido galgar degraus mais assim humanos, de compaixão, né? De caridade, esse amor ao próximo. Então, não vamos perder a fé nesses tempos complexos. Vamos alimentar, porque há outros que precisam da nossa força vibracional, né? Nós não podemos deixar essa faixa vibracional cair, mas nós temos que sustentá-la, e isso só se dá, né, pela oração, só se dá pela leitura edificante, só se dá pelo culto do evangelho no lar. Então, quem faz o culto tem uma dádiva, né? Tem pessoas, irmãos nossos, né, que conseguem reunir ali, né, o grupo familiar ali inteiro dentro da casa, né, seus filhos e tudo, isso é uma dádiva, né? Mas se eu não tenho ninguém para fazer esse culto comigo, que eu crio um hábito de fazer esse culto, né? Porque eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos. A espiritualidade está conosco, e num simples culto, né, é uma chama que se acende e outros irmãos são beneficiados, nossos vizinhos são beneficiados, né? Outros irmãos nossos vêm, acompanham ali, é como nas casas espíritas, né? Às vezes nós estamos lá na casa espírita, eu costumo falar muito no Lar de Jesus, né? Então, às vezes, presencial, nós tínhamos, assim, poucas pessoas presentes, né? Materialmente, mas sempre que a gente reunia para programar, nós falávamos assim, nós não podemos perder o foco, que aqui não tem apenas as pessoas né, reencarnadas, nós temos os desencarnados aqui também. Então, vamos vibrar, porque grande parte dessas instituições há um desdobramento no plano espiritual, né, de tarefas que são feitas ali, aproveitando as vibrações, né? Então, temos que batalhar, sim, né, para nós levarmos a mensagem a quantas pessoas, mas não podemos parar, né? A mensagem tem que ser feita, tem que ser falada, né? O trabalho tem que ser contínuo, como está fazendo as casas espíritas aqui de Inhumas, seguindo as recomendações, mas nenhuma parou, né? Eu tive a oportunidade de falar também nos Humildes, na Casa da Esperança aqui algumas vezes, no Lar de Jesus. Então, cada qual, né, está fazendo de acordo com suas possibilidades, mas há uma necessidade muito grande de nós empenharmos, né? Porque temos que aprender, né? E aprendemos juntos, né? Meus ouvidos são os primeiros aqui a ouvirem, né? É para mim também, e principalmente para mim. E também não podemos parar, porque tem os nossos irmãos que estão aí, né? A humanidade em si, e tem nossos irmãos desencarnados, né? Que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, que estão aprendendo junto conosco. Já quase encerrando, eu falo aprendendo junto conosco, porque nós estamos em aprendizado, né? Nós não podemos esquecer que nós estamos falando aqui, que nós estamos rezando, orando aqui, vibrando, que nós estamos meditando, que palavra que eu queira usar, é sobretudo para o nosso crescimento também, né? Então, aquela velha mensagem, né? A Códia Coralina já falava isso, né? Que o professor é aquele que transfere, mas aquele que aprende, né? Transfere o que aprendeu, mas também aprende. Quer dizer, nós transferimos, nós somos professores no nosso dia a dia, mas aqui somos aprendizes. Mas transferimos aquilo que a gente aprende e aprendemos juntos com vocês. Então, assim, que Deus, na sua infinita sabedoria, nos renove a fé, que possamos aprender com essas leituras do Evangelho, extrair
o que está aí a nossa compreensão e fazer essa mudança contínua, né? Erramos aqui, caímos ali, levantamos acolá, sempre mais erguendo, né? Com o pensamento vibrando na espiritualidade e no nosso Pai Maior. Muito obrigado. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz
Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem, pessoal. Então, agora, caminhando para o nosso encerramento, nós faremos a nossa prece final. Mas antes de nós fazermos a nossa prece final, nós temos um recadinho muito especial para todos vocês que estão nos assistindo. As nossas aulas de doutrina espírita, os nossos cursos de doutrina espírita retornaram neste último sábado e ainda dá tempo de você participar do curso Noções Básicas de Doutrina Espírita. As turmas se encerram, as matrículas se encerram daqui a 2 semanas. Então dá tempo de você acessar o Facebook da Casa da Esperança. Lá você verá um banner avisando dos cursos e lá tem um link para inscrição nos nossos cursos. Você vai preencher esse formulário e automaticamente você estará matriculado. Nós vamos entrar em contato com você, te passar as informações para que você possa adentrar nas nossas salas virtuais de curso, ok? Sejam muito bem-vindos à nossa Escola de Estudos Espíritas e nós esperamos todos lá no próximo sábado, ok? Então vamos fazer a nossa prece final. Fechemos os nossos olhos, buscando a doce presença do Mestre Jesus de Nazaré. Busquemos nesse instante, desejando profundamente estar na companhia do Cristo. Sentir a presença amorosa do Cristo de Deus em nossos corações, a nos envolver nas bênçãos da paz. Mestre, Senhor das nossas vidas, nós muito te agradecemos, Senhor, pois sabemos que nessa noite temos recebido muito mais do que merecemos e necessitamos. Te agradecemos, Jesus, pela ação amorosa dos instrutores, dos médicos do mundo espiritual, que tem trabalhado incessantemente nos processos de educação e tratamento das nossas almas tão necessitadas. Abençoa, Mestre querido, a nossa noite de sono, que o repouso do corpo físico possa refazer também, Senhor, as nossas energias e que possamos no dia de amanhã, Senhor, vivenciar a experiência física em sua plenitude. Guarda-nos convosco, Mestre amado, e que assim seja. Até mais, meus amigos. Tchau, tchau.